Olá e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um assunto que faz parte da nossa identidade diária, da nossa autoestima e da nossa expressão, mas que também é um personagem silencioso e poderoso nas páginas da Bíblia. Vamos falar sobre cabelo. Quando pensamos em cabelo na Bíblia, o que vem à mente? Talvez a força de Sansão, ou os longos cabelos de Absalão, ou, quem sabe, a controversa discussão do apóstolo Paulo sobre o cabelo comprido e o curto. Por séculos, o cabelo tem sido usado como símbolo de glória, de vergonha, de poder, de luto, de consagração e de rebeldia. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que existe um tamanho certo? Uma textura bíblica? O que afinal era considerado cabelo comprido nos tempos bíblicos? Nos próximos 20 minutos, vamos mergulhar fundo no contexto cultural e teológico para desembaraçar esses fios. Vamos além dos versículos isolados para entender a história completa. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua percepção sobre algo que você vê no espelho todos os dias. Para começar, precisamos viajar para o Antigo Oriente Próximo. Nessa cultura, o cabelo não era apenas uma questão de estética, era uma declaração pública. E a primeira grande história é, claro, a de Sansão. Juízes 13:16. Sansão era um nazireu. O voto de nazireu, descrito em Números capítulo 6, era um período de consagração especial a Deus. E esse voto tinha regras claras: não beber vinho, não tocar em cadáveres e não cortar o cabelo. O cabelo de Sansão não era mágico. Sua força não vinha dos fios, mas sim da sua aliança com Deus, da qual o cabelo era o sinal visível. Quando Dalila mandou cortar suas tranças, o que foi quebrado não foi um feitiço, foi o voto. A Bíblia diz que, após o corte, o Senhor se tinha retirado dele. O cabelo era o símbolo externo de uma realidade espiritual interna, mas o cabelo comprido nem sempre foi um sinal de santidade. Pelo contrário, vamos olhar para Absalão, o filho do rei Davi. 2 Samuel 14:26. A Bíblia faz questão de notar o cabelo de Absalão. Diz que ele o cortava apenas uma vez por ano, porque muito lhe pesava. Seu cabelo era farto, admirado, e, ao que tudo indica, uma fonte de enorme vaidade. E, ironicamente, o que era sua maior glória tornou-se sua ruína. Em 2 Samuel 18, durante uma batalha, Absalão foge em sua mula, e seu cabelo comprido fica preso nos galhos de um carvalho. Ele fica pendurado, vulnerável, e ali é morto. A história de Absalão nos serve como uma parábola. O cabelo, que representava seu orgulho e sua beleza, foi o instrumento de sua queda. Duas histórias, duas visões opostas. O cabelo como sinal de consagração, Sansão, e o cabelo como sinal de vaidade, Absalão. Mas e quando o cabelo era removido? No mundo bíblico, o ato de raspar a cabeça era um dos símbolos mais potentes que existiam. Quando alguém estava de luto profundo, em desespero ou enfrentando um julgamento divino, raspar a cabeça era um sinal visível de dor. O profeta Jeremias, lamentando a desgraça de Judá, clama: "Corta os teus cabelos, ó Jerusalém, e lança-os fora." Jeremias 7:29. Em Miqueias 1:16, Deus diz a Judá para rapar a cabeça por causa de seus filhos, como um sinal de luto pelo exílio que viria. Raspar o cabelo era se despir da própria glória, da própria honra. Isso também se aplicava à purificação. Em Levítico 14, quando um leproso era curado, parte do seu ritual de purificação era raspar todo o cabelo do corpo. Era um recomeço total, uma forma de deixar para trás a velha pessoa contaminada e emergir limpo. Em Ezequiel, há uma visão poderosa onde os sacerdotes são instruídos a não raspar a cabeça, o que era um costume pagão de luto, mas também a não deixar o cabelo crescer solto e comprido. Eles deveriam tosquiar, ou seja, aparar, os cabelos. Isso simbolizava equilíbrio, moderação e santidade. Eles não pertenciam nem ao luto pagão, nem à vaidade descontrolada. Quando chegamos ao Novo Testamento, o cenário muda. Estamos agora no Império Romano, um mundo dominado pela cultura greco-romana.
E aqui, as preocupações com o cabelo se tornam diferentes. O usuário perguntou sobre textura. O que a Bíblia diz sobre cabelo liso, cacheado ou crespo? A resposta direta é: absolutamente nada. A Bíblia não está preocupada com a textura natural do cabelo que Deus nos deu. Os escritores bíblicos eram do Oriente Médio. Podemos inferir que o cabelo escuro, grosso e ondulado ou cacheado era a norma. A textura não era um ponto de debate. O que era um ponto de debate era a ostentação. No primeiro século, especialmente nas cidades ricas e cosmopolitas como Éfeso ou Corinto, as mulheres da elite romana gastavam fortunas e horas em penteados complexos. Elas usavam tranças elaboradas, entrelaçadas com ouro, pérolas e joias caras. O penteado era um símbolo de status social, de riqueza e, muitas vezes, de vaidade. É exatamente neste contexto que ouvimos as palavras de Pedro e Paulo. Em 1 Timóteo 2:9, Paulo aconselha que as mulheres se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabelos trançados, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas com boas obras. Em 1 Pedro 3:3, Pedro diz algo semelhante. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Vamos ser claros, isso é uma proibição de tranças ou de usar um anel? Não. O ponto de ambos os apóstolos era o mesmo: o foco. Eles estavam dizendo que a identidade e o valor de uma mulher cristã não deveriam vir da sua capacidade de acompanhar as modas caras e ostensivas de Roma. O verdadeiro adorno, a verdadeira beleza, deveria ser interna. O homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. O problema não era o cabelo, era o coração vaidoso e a ostentação que desviava o foco do que realmente importa. E agora, chegamos ao epicentro da discussão sobre cabelo na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. Este é, sem dúvida, um dos textos mais complexos e mal interpretados de todo o Novo Testamento. É aqui que Paulo fala sobre o homem não dever cobrir a cabeça e a mulher dever cobrir. E é aqui que ele faz a famosa declaração: não vos ensina a própria natureza que é desonra para o homem ter cabelo comprido? Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios 11, 14, 15. O que Paulo quer dizer com isso? Para entender, precisamos mais uma vez olhar para o contexto: a cidade de Corinto. Corinto era um porto romano, um lugar agitado, moralmente frouxo e obcecado por status e honra social. Na cultura greco-romana da época, primeiro aos homens. Homens respeitáveis usavam cabelo curto. Não raspado, mas curto, aparado. Cabelo muito comprido. Em um homem era visto como um sinal de efeminação, ou estava associado a práticas de culto pagão ou a filosofia bárbara, não romana. Era, culturalmente, uma desonra para um homem romano adotar essa aparência. Segundo as mulheres, mulheres respeitáveis usavam cabelo comprido, mas, e este é o posto-chave, elas não o usavam solto em público. O cabelo comprido era sua glória, mas ele era usado preso, num coque ou penteado, e frequentemente coberto por um véu ou um manto quando saíam de casa. Andar com o cabelo solto e descoberto era um sinal de luto, de desespero, ou pior, de imoralidade ou de estar disponível, como as prostitutas cultuais. Agora, vamos reler o texto com esse contexto. Paulo está preocupado com a ordem e o testemunho da igreja durante o culto. A liberdade cristã estava sendo levada ao extremo em Corinto. Parece que algumas mulheres, sentindo a nova liberdade em Cristo, estavam orando e profetizando com os cabelos soltos e descobertos. Para Paulo, isso era um problema de testemunho. Para um visitante de Corinto, ver uma mulher cristã agindo dessa forma a igualaria às mulheres desonradas da sociedade. Da mesma forma, um homem cristão orando com a cabeça coberta, um costume de alguns rituais pagãos, ou com cabelo comprido, efeminado na visão romana, estaria trazendo desonra. O argumento de Paulo é sobre distinção e decência cultural.
Mas e a parte que diz que o cabelo foi dado em lugar de véu? Os estudiosos debatem isso intensamente. Alguns acreditam que Paulo está dizendo que o cabelo comprido é o véu e nada mais é necessário. Outros, e esta parece ser uma leitura mais consistente, acreditam que Paulo está fazendo uma analogia. Assim como a natureza, ou seja, o costume social, ensina que o cabelo comprido é a glória natural da mulher, ela também deve usar a cobertura, o véu cultural, durante o culto, como símbolo de sua posição na ordem da criação. Então, o que é cabelo comprido para o homem, segundo Paulo? É o cabelo longo o suficiente para ser considerado culturalmente desonroso e efeminado naquela sociedade romana específica. E o que é cabelo comprido para a mulher? É o seu cabelo não raspado, não tosquiado, o que era um sinal de vergonha ou punição, como Paulo menciona no versículo 6, usado de forma honrosa. A lição de 1 Coríntios 11 não é sobre centímetros de cabelo, não é uma régua divina, é sobre modéstia, ordem, e a importância de não deixar que nossa liberdade em Cristo se torne uma pedra de tropeço ou uma fonte de vergonha para o Evangelho dentro da nossa cultura. Então, depois de toda essa jornada, o que aprendemos sobre o cabelo na Bíblia? Aprendemos que ele nunca é apenas cabelo. No Antigo Testamento, ele era um símbolo poderoso de consagração e aliança, como em Sansão, mas também podia ser um símbolo de vaidade e queda, como em Absalão. Vimos que raspar o cabelo era o sinal supremo de luto, vergonha ou um rito de purificação total. No Novo Testamento, a preocupação mudou. Em meio à vaidade do Império Romano, os apóstolos nos advertiram a não focar no adorno exterior de penteados caros e tranças com ouro, mas a cultivar a beleza interior de um espírito manso e tranquilo. E, na complexa passagem de 1 Coríntios 11, descobrimos que a discussão sobre cabelo comprido ou curto não era sobre uma medida universal, mas sobre honra, desonra e distinção cultural na cidade de Corinto. O ponto de Paulo era proteger o testemunho da igreja. Hoje, vivemos em uma cultura diferente. O que é cabelo comprido para um homem em 2025? O que é um penteado honroso para uma mulher? As regras culturais mudaram, mas os princípios bíblicos permanecem. A Bíblia nos convida a olhar para o nosso cabelo, seja ele comprido, curto, liso, crespo, cacheado, trançado ou coberto, e perguntar: o que ele simboliza na minha vida? Ele é uma fonte de vaidade, como o de Absalão? Ele é um ponto de ostentação, como os penteados que Pedro e Paulo advertiram? Ou ele é parte da glória que Deus nos deu, usada com modéstia, bom senso e para a honra dele? No final, o cabelo, como tudo em nossa vida, deve ser submetido a um princípio maior: o amor a Deus e ao próximo. Obrigado por assistir. Se este estudo falou com você, deixe seu comentário abaixo. Como você enxerga esses símbolos hoje? E não se esqueça, se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo, deixe seu like para que possamos entender se esse conteúdo está ajudando pessoas a descobrir o real sentido de temas polêmicos na Bíblia. Até a próxima, e Deus te abençoe.